Bem, boa noite, então. Eu vou iniciar aqui a aula de análise. Eu vou falar sobre limites de uma função num ponto. Eu vou utilizar aqui alguns recursos que eu tenho utilizado geralmente, né, e vou apresentar então para vocês algumas ideias a respeito do estudo de limites de uma função num ponto. Então, como a gente conhece do cálculo diferencial, né, quando se trabalha a ideia de limite de uma função num ponto, se considera, né, o conjunto dos números reais como um conjunto de números contínuos, conforme a gente já conversou em aulas anteriores, né, e geralmente se inicia o estudo falando-se de funções, o limite de uma função num ponto, né, às vezes se considera limites laterais à direita e à esquerda, depois se estende para limites no mais infinito, no menos infinito. Vamos considerar aqui inicialmente, então, o limite de uma função num ponto. Então, a ideia de limite está presente em muitas situações práticas, como, por exemplo, o início da nossa aula, né? Quando vai chegando ali às 19h15, na terça e na quinta-feira, né, a gente inicia aquela organização ali para entrar na sala. Às vezes acontecem situações inesperadas, como aconteceu hoje. Eu tive um problema técnico ali às 19h15. Mas a ideia é que quando vai chegando, imagina que tu tá em outro lugar, então quando vai chegando perto, digamos assim, aquela ideia de proximidade, né? Tá, tem marcado lá uma consulta às 14 horas, né? Uma consulta médica, tem que se deslocar até o consultório do médico. Quando tu vai chegando, então, perto daquele tempo, tu pensa, bom, vou ter que me deslocar, vou gastar tanto tempo para me deslocar. Então, essa é a ideia de limite, né? Então, tu faz uma aproximação, né? Oh, vou gastar tantos minutos para me deslocar, vou chegar lá, estacionar o carro, não sei o quê. Então, né? Quando tu pega a estrada com o carro, né? Aí tu bota lá 10, 20, 30 litros de combustível no carro, né, no tanque do carro, tu sabe que com aqueles 10 ou com aqueles 20 ou com aqueles 30 litros tu vai percorrer tantos quilômetros, né? Porque se tu deixar gastando indefinidamente, daqui a pouco, né, o volume de combustível no tanque, se tu rodar, o volume de combustível tende a zero e tu pode ficar sem condições de rodar, né? Então, a ideia de limite, ela está presente em muitas situações. Tá? Agora está chegando o Alexandre. Vou aguardar um pouquinho. Olá, Alexandre, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tive um probleminha técnico aqui no meu computador, tive que reiniciar porque ele não conseguia fazer a conexão na sala do Zoom. E aí por isso que eu mandei um aviso ali consegui entrar no Moodle a tempo, assim, de pelo menos avisar vocês. E aí depois consegui entrar. Bem, então eu estava falando, eu não sabia se alguém entraria, eu estava gravando a aula, né? Ia deixar disponível ali na playlist do YouTube. Então eu estava falando sobre a ideia de limites, né, de uma função num ponto, que é uma ideia que está presente, né, no dia a dia das pessoas. Por exemplo, eu até citei, né, quando ele chega aqui às 19h15, né, tanto da terça quanto da quinta, quem está matriculado aqui na análise fica com aquele compromisso, né, na mente, olha, tem que entrar na sala, tem que conectar no computador, tem que conectar o celular, tem que me organizar para assistir a aula, né? Outro exemplo é quando tu vai viajar de carro, né, uma estrada, aí tu bota lá 20 litros de combustível, tu sabe que tu vai ter condições de percorrer tantos quilômetros, né, com aquela quantidade de combustível, porque à medida que tu vai rodando o carro na estrada, né, a quantidade de combustível vai tendendo a zero, né? E evidentemente que a gente sabe que quando a gente está rodando em certos lugares que não tem tanta oferta de combustível, né, a gente tem que ficar atento, né? A gente não pode deixar o carro andar na reserva durante muito tempo, porque a gente pode ser surpreendido por uma pane seca, que é uma coisa bem desagradável, né?
Em situações como a gente encontra agora aí, né? Claro que às vezes as notícias amplificam um pouco, mas vamos dizer assim, os hospitais vão ficar sem medicamentos para atender os pacientes que têm Covid, precisam de sedativos, etc. Porque o estoque, né, ele é regulado, né, ele é acompanhado, então, pela demanda que os hospitais têm, eles sabem, então, que uma certa quantidade de medicamentos atende a tantos dias, tantos pacientes, né? Então, tem X lá medicamentos, sabe que aquilo vai durar uma semana, 2 semanas, ele sabe que tem que haver uma reposição, né, praticamente contínua para que, né, o atendimento possa ser realizado satisfatoriamente, porque senão, né, a quantidade de medicamentos tende a zero com o tempo e aí falta, né, condições de fazer o atendimento corretamente. Então a ideia de limite é uma ideia que está presente em todas as situações, né, na biologia, na química, na física, e então o conceito formal de limite que a gente vai ver aqui é uma necessidade, digamos assim, né, que a matemática encontrou com a evolução, né, da notação e com a evolução dos conceitos, é uma necessidade, então, de formalizar, para não depender de desenhos, não depender de máquinas de calcular, né, porque durante muito tempo, ali séculos XV, XVI, XVII, né, em que não havia um formalismo tão desenvolvido da matemática, se acreditava então que certas propriedades pudessem ser verificadas através de cálculos, né, através de gráficos, através de desenhos, e isso durante muito tempo foi aceito, né? Só que com o desenvolvimento da matemática, né, se observou que o recurso de gráficos, o uso de calculadoras não era suficiente para resolver todos os casos, né? Então, a definição formal, né, ela tem essa característica, digamos, né, ela preenche essa lacuna, ela independe de qualquer dispositivo, né, eletrônico, mecânico, não importa, né? Isso a gente vê na física, né, pessoal? Estava lendo esses dias sobre a definição de segundo, né? Então, vocês imaginem que assim, durante muito tempo, né, como é que eram os relógios, né, que eram usados para marcar o tempo, né? Se vocês olharem em filmes antigos, assim, que falam ali da Babilônia, dos egípcios, eles usavam as torres, aquelas torres assim, né, eram uns totens, umas colunas bem altas, assim. Então, pela evolução da sombra ao longo do dia, né, eles tinham a ideia da hora, né? Só que isso se revelou um instrumento um pouco impreciso, aliás, bastante impreciso para marcar as horas dos dias, né? Principalmente quando estava chovendo ou quando estava nublado, né? Então eles não tinham sombra, né? Então eles desenvolveram lá por 800 a.C. os relógios da água, né, que foram instrumentos de medição do tempo. Até no Iguatemi tem aqui, né, um relógio d'água bem sofisticado ali, que se alguém já teve a oportunidade de ver, é um relógio bem interessante, assim, né? Ele vai preencher, a água vai se movimentando e aí os minutos e as horas vão sendo marcados ali em colunas de água, assim, é uma água colorida com uma tinta verde, né? Então é bem bonito aquele relógio que tem ali no Iguatemi de marcação das horas, né? Então aí quando chegou no século XVI ali com o Galileu, né, que o Galileu foi o primeiro físico, matemático, assim, que começou a se preocupar com os instrumentos de medição do tempo, né, medir realmente como era a passagem do tempo. Então ele passou a medir a partir da observação de que o pêndulo, né, ele fazia esse movimento aqui assim, então ele observou que o pêndulo gastava sempre o mesmo tempo, né, para ir e voltar, e esse princípio então foi utilizado pelo Christian Huygens, né, que construiu então o primeiro relógio, aqueles relógios que tem de pêndulo, né, que a gente vê nas casas, assim, em restaurantes. Alguns restaurantes têm aqueles relógios de parede com pêndulo, né, que a pessoa tem que dar corda, como se diz, né, que é uma forma de dar energia, né, para o sistema.
Bom, aí com o passar do tempo, né, a ciência foi evoluindo, então, e se vocês olharem a definição atual do que é um segundo, né, vocês provavelmente não vão entender. Eu estou falando isso porque eu também não entendo. Vocês já olharam qual é a definição atual de segundo? É o tempo necessário para que ocorra em torno de 9 bilhões de transições entre dois estados do Césio 133. Essa é a definição atual de um segundo, né? E então, assim como evoluiu, né, o conceito, conceito bastante importante das nossas vidas, né, o tempo, assim como evoluiu, né, o conceito e a definição e os instrumentos de medição do tempo, também, né, evoluiu o conceito de limite, né? Então, se vocês pensarem assim, né, a gente observa, para quem acompanha, eu acompanho às vezes assim, algumas provas de Olimpíada, né? Por exemplo, os 100 metros rasos, ele que é uma prova que mede ali o homem mais veloz do mundo, né? Hoje é marcado lá a diferença com 4 casas decimais, né? Então, antes era com 2. A mesma coisa aconteceu com a Fórmula 1, né? Então, esses esportes de alta performance, esses esportes muito competitivos, né? À medida que os instrumentos de medição vão evoluindo, vai, né, ficando cada vez mais complexa a definição, né, de quando é que o A ganha do B, quando é que o B ganha do A. Acontece isso na natação também. Então, a ideia de limite ela está presente, né, nessas situações. Às vezes chegam dois nadadores lá disputando, né, a primeira posição, aí um bota a mão lá, e como é que, né, o juiz no olho ele não consegue muitas vezes definir, né, quem é que ganha. Então existem sensores eletrônicos lá que às vezes conseguem esclarecer a dúvida, né, e isso corresponde à ideia de limite. Tá? Então eu vou escrever aqui para você, vou apresentar para vocês a definição formal, né, do conceito de limite, tá? Que é o ponto, que é o assunto, né, digamos assim, a sequência natural do nosso curso, uma vez que a gente concluiu, né, a gente não esgotou, né, esse estudo inicial, então, das propriedades dos números reais. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre algum exercício, alguma questão relacionada com aquela atividade de avaliação, alguma pergunta? Então tá. Vamos iniciar aqui. Então, pessoal, a definição de limite de uma função no ponto diz assim, né? Tem lá uma função, um subconjunto x do conjunto dos números reais, no próprio conjunto dos números reais, então é uma função real e há um ponto de acumulação desse conjunto x. Né? Um ponto de acumulação, lembrando, ele é o limite, né, de uma sequência de pontos diferentes de A contidos no conjunto x. Né? E o L, que vai ser o candidato a limite, a gente vai dizer que o L é o limite da f de x quando x tende ao ponto A, se dado um epsilon maior que zero arbitrariamente, né, pode-se obter um delta maior que zero, tal que a diferença em módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que o x pertence a x, e a diferença em módulo x menos A é maior que zero e menor que delta. Né? Então, essa expressão aqui, essa frase, né, com símbolos matemáticos, pode ser dita assim, né, que a f de x pode se tornar tão próxima do valor de L, né, desde que o x esteja suficientemente próximo de A. Né? O que vai medir esse suficientemente próximo é o delta. Né? Então, o epsilon é um valor arbitrário, escolhido, né, como um número positivo qualquer. Então, seja qual for a escolha, seja qual for dado este epsilon, portanto, este epsilon maior que zero é dado arbitrariamente para qualquer epsilon maior que zero dado
arbitrariamente, é possível determinar um delta tal que esta condição vai ser satisfeita. O módulo de f de x menos L vai ser menor que epsilon, sempre que o módulo de x menos A for menor que delta e maior que zero. Então, essa condição aqui, x menos A em módulo ser maior que zero, significa que o x vai ser diferente de A. Tá? Então, esse é um conceito muito importante, né? É uma condição muito importante nessa definição. Quando a gente fala que a função tende a L quando o x tende a A, tá? Significa que o x se aproxima de A, mas ele não é igual ao ponto A. Então, a função no próprio ponto A pode nem estar definida. O ponto A sequer precisa estar no domínio da função. Tá? Então, o que interessa é que o x tende ao ponto A. Certo? Quando ele se aproxima de A, né, tanto quanto a gente queira, a f de x vai se aproximar de L arbitrariamente. Então, quando isso acontecer, né, a gente vai dizer que o limite da limite da f de x quando o x tende a A é igual a L. E a anotação até, eu não sei se escrever aqui, a anotação, vamos escrever aqui, para a gente registrar aqui. A gente vai escrever aqui, isso aqui é um recurso que tem aqui no Word, né, pessoal? Então a gente faz o seguinte, isso aqui é interessante vocês até aprenderem, né? Ó, a gente seleciona aqui o limite, e tem uma opção, né? Então a gente põe aqui o x, põe a flechinha e o A, né? Aqui a f de x igual a L. Tá? Então essa anotação ela engloba, né, as quantidades mais importantes envolvidas. Né? Essa x flechinha A significa então que o x tende ao ponto A. Então lembrando sempre, né, que é muito importante, o x não é igual a A, ele tende a A, mas não é igual a A. Isso está garantido aqui. Né? Quando isso acontece, a f de x tende a L. Então a gente escreve lim, né, que são as 3 primeiras letras da palavra limite, para indicar que o limite da f de x é igual a L quando x tende ao ponto A. Então, nessa anotação aqui, por enquanto, né, nós vamos considerar, que é o que eu estou usando na definição, que o A é um número real, certo? Aqui não está incluído, por enquanto, quando o x vai para mais infinito ou menos infinito. Tá? Bom, então, assim, antes de eu mostrar aqui alguns exemplos ali, então, essa anotação é a anotação utilizada lá no cálculo, certo? Então, você já conhece, né, muitos dos resultados vindos lá do cálculo, né? Limite de um polinômio, limite de uma função constante. Então, eu não vou fazer todos aqueles exemplos de novo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exemplos usando esta definição para mostrar que, dado um epsilon maior que zero arbitrário, é possível achar um delta tal que determinada condição seja satisfeita e, evidentemente, vou usar as propriedades, né, operatórias dos limites. Né? Quando tiver um produto, uma divisão, uma soma de funções, uma subtração de funções, eu vou usar as propriedades operatórias. Não vou fazer tudo de novo, não tem razão para fazer isso. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui então, um exemplo de funções inicialmente bem simples, para a gente enxergar ali a representação gráfica, né, e até fazer alguns cálculos numéricos, digamos assim, e depois daí a gente utiliza as propriedades. Tá? Vocês, por favor, né, fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem perguntar. Então, deixa eu ver, tá mais para cá. Aqui. Então está aqui a definição de novo, tá? Só para a gente deixar registrado ali naquela. Então, a função constante, tá? Função constante é uma função, então, cujo domínio é o conjunto dos números reais no próprio
conjunto dos números reais, né? E representada genericamente por f de x igual a c. Né? Então, o limite desta função é f de x, quando x tende a A, é igual a c para qualquer A pertencente ao conjunto dos números reais. O limite de uma constante é igual à própria constante quando x tende a qualquer ponto. E isso aqui a gente consegue, né, visualizar graficamente. Ó. Vejam o que eu quis dizer com esse desenho, né, com essa representação gráfica. Aqui está o ponto A, certo? Então, se eu imaginar o x numa vizinhança do ponto A de raio delta, né, então a distância deste ponto x até o ponto A é menor que delta. Se ele estiver aqui, ó, deste ponto, marcado aqui como A menos delta, até este ponto, A mais delta, né, para qualquer que seja o epsilon que eu escolha aqui no eixo vertical, né, a diferença entre o x e o A é menor que delta, se ele estiver nesse intervalo aqui. Como a função no ponto x é igual a c e a função no ponto A também é igual a c, evidentemente que, né, a f de x menos c será menor que zero, será menor que epsilon para qualquer epsilon. Quer ver? Ó. Vou botar aqui. Então vejam, então, ó, dado epsilon maior que zero arbitrário, vejam, qual é o valor da f de x? É c. Né? O valor de L também é c, certo? Sempre que essa condição for satisfeita. Eu posso pegar, por exemplo, o delta igual ao próprio epsilon. Né? Por exemplo, eu posso pegar o delta igual ao próprio epsilon. Então, né, se eu pegar uma vizinhança aqui no... esse delta pode ser um valor qualquer. Né? Eu peguei igual a delta só para mostrar que, pegando uma vizinhança bem pequenininha ali em torno do valor do ponto A, né? O valor da constante, a função é constante, então a função, ó, o que a gente tem que medir aqui, né, pessoal? A gente tem que medir a diferença entre a f de x e o valor do limite, tá? Mas neste caso, a f de x é o próprio c. Ó. Vejam que a f de x é igual a c, a função é constante, né? Nesse primeiro exemplo, a f de x é igual a c e o L também é igual a c. Né? Então, olha, isso aqui vai dar zero, né? Essa diferença. Então, como eu mostrei lá no gráfico, né? Ó, a função é constante, eu pego um ponto x aqui, basta que esse delta aqui seja um positivo suficientemente pequeno, posso pegar igual a epsilon. Essa diferença entre a imagem aqui nesse ponto e a imagem nesse ponto vai ser igual a zero, porque a função é constante. Né? Então, esse não, digamos, não tem muito o que a gente pensar. Né? Agora, o segundo exemplo é quando a gente considera a função identidade. Né? A função identidade, que é a função f de x igual a x. Né? Então, o limite da função identidade, que é a função f de x igual a x, o limite de x quando x tende a A é o próprio A para todo A pertencente aos reais. Né? Então, o que eu quis mostrar aqui? Ó? Eu peguei aqui o ponto A como sendo o centro desse intervalo de A menos delta até A mais delta. Tá? O x, ele está então numa posição que a distância dele, que a distância desse ponto até o ponto A é menor do que delta, né, para satisfazer aquela condição. A imagem do A
é o próprio A. A imagem do x é igual a x, né? Porque é a função identidade. Então, vocês vejam lá que a distância entre as imagens que ocorre lá no eixo vertical é menor do que o epsilon, se eu pegar o epsilon igual a delta, porque a função é identidade. Então, se eu pegar o epsilon, o delta igual a epsilon, eu vou garantir que essa vizinhança aqui vai ter todos os pontos satisfazendo aquela condição lá necessária no limite da função identidade. Então, isso prova, né, que a função identidade satisfaz essa condição aqui. Vamos escrever isso lá. E a função, vamos botar aqui o nome para, no primeiro exemplo, é a função constante. No exemplo 2, é a função identidade. Então, nós temos, vamos ajeitar aqui, ó. Limite quando o x tende ao ponto A do próprio x é igual a A, né? Então aqui nós temos que a f de x é x e o L é igual a A. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa definição aqui, ó. Dado epsilon maior ou igual a zero, arbitrariamente, porque eu preciso mostrar quem é o delta, tal que f de x menos L é menor que epsilon. Mas observa, ó, isso aqui é igual, vamos botar aqui, vamos trabalhar com essa expressão, é igual a x, que é a função, né, menos a, que é o limite, certo? Então isso aqui será sempre menor do que epsilon, sempre que essa condição for satisfeita. Eu vou escolher o delta igual a epsilon. Eu vou pegar o delta igual a epsilon. Vou mostrar um exemplo, tá? Aqui no numérico, tá? Vamos pegar, por exemplo, limite quando x tende a 3, né? Da função identidade. Evidentemente que esse limite será 3. Quando x tende a 3, a função identidade, né, ela vai tender a 3. Por quê? Observa. Se eu pegar, digamos que eu escolha lá um epsilon, vou pegar um epsilon aqui, que seja fácil fazer a conta, né? Não vou fazer contas complicadas aqui. Vou pegar epsilon igual a 0,1, né? Ó. Então o que eu tenho que garantir, né, pessoal? A vizinhança é do ponto A igual a 3. O ponto que é o A é o ponto do qual o x se aproxima. Então ele está se aproximando de 3. Certo? Então eu tenho que exibir, né? Tenho que exibir o valor do delta. Certo? Mas como essa função aqui é identidade, né, eu vou escolher o delta igual a epsilon. Certo? Então o delta vai ser igual a epsilon. Ó, o que vai acontecer? Ó. Quando eu tiver o x menos a, isto é, o x menos 3 menor que 0,1, né? Isso vai implicar pelo fato da função ser a identidade, né? Que vai ser exatamente a f de x, que é x, menos L, também menor do que 0,1, que é o epsilon. Certo? Isso aqui, ó, essa parte aqui corresponde a essa aqui da definição. Ó.
f de x menos L menor que epsilon. É que nesse caso, f de x menos L é igual a x menos a. Por isso que o delta igual a epsilon serve. Né? Tá. Agora aqui, ó, deixa eu mostrar um exemplo que vai ilustrar bem a ideia aqui. Vamos considerar a função f de x igual a 2x, tá? Não, vou fazer o seguinte, vamos fazer assim. Vamos fazer essa função aqui. Dois x, se o x for diferente de 3, e botar aqui x igual a 4, se o x for igual a 3, tá? Então, eu quero calcular o seguinte limite. A função tem duas leis, tá? Então, quando x assume qualquer valor diferente de 3, né, a função é igual a 2x. E quando x for igual a 3, a função vale 4. Então eu peço para calcular o limite desta função quando o x tende a 3. Ó. Então, né, dado um epsilon maior que zero arbitrário, eu tenho que exibir, né, o valor de delta certo? Para que, ó, vamos pegar e copiar aqui. F de x menos L seja menor que epsilon, sempre que a diferença entre x e 3 seja menor do que o delta. Tá? E maior que zero, né? Não pode ser zero. Bom, então observa. Olhando assim, qual é o candidato ao limite desta função quando o x tende a 3? Quem é que chuta aí? Quem é que está assistindo? Giovanni, Juan, Alexandre e Brenda. Então vamos lá. Qual é o limite dessa função quando x tende a 3? Não é o 4? Oi? Não é o 4? O limite? É. Não. Não. Quatro é o valor da função no ponto 3. Tem que imaginar o x tendendo a 3, bem próximo de 3, mas sempre diferente de 3. Qual vai ser a tendência daquela função ali? Seria quase 6, limite 6? Quanto? 6? Ele não 6. chega a 6, mas o mais próximo possível. Tá, mas então o candidato a limite é 6. É isso? Eu acho que sim. Certo. Então vamos. Ó, o candidato a limite é 6. Né? Então, sempre que acontecer isso aqui, ó, nós temos que fazer com que. Ó, vou botar aqui. Vou tirar isso aqui. Isso aqui não precisa. Ó, isto é.
eu quero garantir, né, que essa quantidade aqui é 2x, a função, ó, observa, quando eu estou calculando esse limite, como diz a definição lá, eu tenho que imaginar o x se aproximando de 3, mas o x não é igual a 3. Que nem aquele exemplo que eu falei aqui, ó, quando tu está andando de carro na estrada. Não está andando de carro na estrada, tu abasteceu aqui em Porto Alegre, está indo lá para, sei lá, Garopaba, tá? O combustível vai tender a zero à medida que tu vai andando pela estrada, certo? Então, à medida que vai passando o tempo, o combustível vai tender a zero, mas ele não vai ser igual a zero. Então, aqui, ó, quando o x tende a 3, ele não é igual a 3, ele vai ser, esse símbolo significa que o x se aproxima de 3 tanto quanto eu possa imaginar. Em contrapartida, como eu tenho que imaginar o que acontece com a diferença entre a função e o limite. Eu quero que essa diferença aqui seja menor que epsilon, sempre que isto aqui for satisfeito, tá? Certo. Agora, certo? Pelas propriedades do módulo, eu posso trabalhar com isso aqui, né, e vejo que essa expressão é a mesma coisa que 2 vezes o módulo de x menos 3. Certo? Tá? Então, se eu tomar o delta igual a epsilon sobre 2, eu vou conseguir achar a solução para o problema. Porque daí, cadê o epsilon? Epsilon sobre 2. Então, ó, essa quantidade aqui vai ser menor do que 2 vezes epsilon sobre 2. Né? Porque aí a diferença entre x e 3 será menor que epsilon sobre 2, que é o delta que eu escolhi, né? Então, 2 vezes o módulo de x menos 3 vai ficar menor do que 2 vezes epsilon sobre 2, que é exatamente o epsilon. Que é exatamente a condição que deve ser satisfeita. Então, significa que realmente o limite é 6. Vamos fazer uma conta aqui, quer ver? Ó? Vamos pegar o epsilon igual a 0,1, tá? Ó, deixa eu fazer o comentário aqui. Ó, veja, esse epsilon, pessoal, é a diferença aqui no eixo vertical, tá? Então, eu estou perguntando aqui o seguinte, ó, qual é o intervalo que deve pertencer o x em torno do ponto 3, tá? Aqui no eixo, no domínio, para que a diferença lá na imagem em relação a 6 seja menor do que 0,1, ou seja, lá no y, a imagem tem que ir de 5,9 até 6,1. Qual é a posição que o x deve ter aqui no eixo, né, horizontal? Pelo cálculo, né, devemos tomar o delta. O delta deve ser 0,1 dividido por 2, que é igual a 0,05, tá? Então, olha só. O x tem que estar aqui, ó. Ou seja, se tu pegar o x nesse intervalo aqui, ó, a diferença de 0,05, então o x tem que estar assim, ó. Vou mostrar aqui. O x vai estar de 2,95 até 3,05. Certo? Qualquer x que vocês pegarem nesse intervalo aqui, tá, garante que a f de x, ou seja, 2 vezes x menos 6, vai dar menor que 0,1. Quer ver? Ó? Dê um chute aí.
Alexandre, escolhe um número aqui, ó, nesse intervalo aqui, por favor. Um valor para X. 2,97. 2,97. Perfeito. Está dentro daquele intervalo. Vamos calcular a f de x. Como é que tu calcula a f de 2,97? De acordo com essa regra aqui. Quanto é que vale a f de 2,97? Deixa eu ver. Vai dar próximo de 6, né? Tá, mas quanto vai dar? Faz a conta aí para nós. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 2,97. Multiplica por 2. Tem que substituir aqui. Deixa eu ver. 5,94, eu acho. 5,94, perfeito. Ó, agora vê a diferença, ó, deste número para 6. Ó, a imagem é o 5,94, né? Ele entra aqui no lugar do 2x. Ó, quanto é que dá essa diferença? 0,06, que é menor do que 0,1, que é o epsilon. Ah, sim. Certo? Certo. Então, qualquer número que tu pegar aqui, ó, neste intervalo, diferente do 3, não pode ser igual a 3, tem que ser diferente do 3, tá? Sim. Porque no 3, como tu disseste, no 3 a função vale 4. Mas não interessa, não precisa nem estar definido no 3. A ideia de limite é que tu vai pegar pontos que se aproximam tanto quanto tu quiser do ponto 3. Eles vão estar bem pertinho do 3, mas não vão ser iguais a 3. Sim. Então, a diferença entre a imagem ali, que vai dar uns 5, alguma coisa, e o 6, ela vai diminuindo, daqui a pouco tu não consegue nem enxergar essa diferença. E isso significa que o limite é 6. Né? Então, a gente vai escrever, né, que o limite quando x tende a 3 desta função é igual a 6. Certo? Tá? Tudo bem. Só em função desse problema técnico aí, eu vou ter que encerrar aqui. Eu queria ter começado um pouquinho mais cedo, porque a gente está chegando meio no meu limite de tempo aqui. Aí eu vou apresentar para vocês os exemplos que eu tinha planejado aqui, apresentar na aula de hoje, eu apresento no início da próxima aula. Então, o importante é que eu quero que vocês pensem, né, na ideia do limite que está escondido ali naquele simbolismo, mas é o cerne, é o ponto principal para poder entender, né, quando eu calculo o limite de uma função f de x quando x tende a um ponto A, o ponto A é apenas uma miragem, certo? Ó, quando eu digo assim, o x tende a 3, o x nunca precisa ser igual a 3. O x, como o Juan falou, o L nunca vai ser igual a 6. Não, o L é 6. O limite daquela função é 6. Quando a gente diz que o limite da função f de x, do exemplo dado ali, quando x tende a 3, quando a gente diz que o limite é 6, o que isso quer dizer? À medida que o x se aproxima do 3 aqui no eixo horizontal, né, pode ser por valores maiores ou menores, não importa. Lá nas imagens, os valores do y se aproximam do 6 e essa aproximação é tanto menor quanto eu estiver mais próximo à escolha do ponto x aqui. Eu posso fazer com que a diferença
do y em relação ao 6 seja menor do que qualquer número. Isso significa dizer que o limite é 6, certo? A gente deve tentar evitar de usar a expressão a função nunca vai ser igual a 6, porque nunca não tem sentido. O que é nunca em matemática? Né? O que a gente deve falar é no sentido afirmativo. Bom, à medida que o x se aproxima do ponto 3, os valores das imagens se aproximam de 6. E essa aproximação ela pode ser feita com que a diferença seja menor que qualquer número positivo, desde que eu escolha um x suficientemente próximo do ponto A. Né? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do carro. Para ter uma pane seca no carro, o que acontece? Se tu andar de carro e não abastecer, vai ter uma que a gente chama de pane seca. Significa que não tem nenhum ml de gasolina dentro do carro? Secou completamente o tanque? Não. O volume tendeu a zero, e tendeu a zero de tal modo que aquela quantidade que tem ali não é suficiente para que os processos de captação que fazem com que o combustível chegue lá no motor para ser queimado, para haver combustão e movimentar os cilindros e transportar energia para as rodas, isso não acontece. Porque a quantidade é tão pequena que é como se fosse zero. Tem um outro exemplo, vocês já ouviram falar de volume morto das hidrelétricas, dos reservatórios das hidrelétricas, melhor dizendo? Já ouviu falar nessa expressão? Quem ouviu falar já do volume morto? Então, o volume morto é um conceito que tem nos reservatórios, que é uma quantidade tão pequena de água que tem, tá? Que para as empresas que administram as hidrelétricas poder fazer a captação daquele volume de água, elas têm que ter autorização da justiça, certo? Então, elas podem operar até acima do volume morto. Quando estiver abaixo, só se tiver autorização da justiça ou do operador nacional do sistema. Tá? Por quê? Porque aquele é um volume tão crítico, né, que é uma quantidade tão pequena de água que é considerada uma reserva de segurança. Né? Então, os equipamentos, os geradores e todos os equipamentos envolvidos ali, eles têm que funcionar normalmente quando estiver o volume acima do volume morto. Então, em certas situações de emergência, né, quando ocorrem secas prolongadas ou em outras situações, a justiça ou o operador nacional do sistema autoriza a captação da água abaixo do volume morto. Então, aquele volume ele é como se fosse zero. Na verdade, não é. Então, tem esse conceito de limite, vocês precisam trabalhar, que é uma ideia de aproximação sucessiva, é um processo infinito. Tá? Então, é preciso pensar bem nesse primeiro exemplo, porque a partir da terça-feira a gente vai continuar trabalhando com esse conceito. Tá bom? Então, é isto. E até terça-feira, às 19h15. Lembra lá que tem uma tarefa, né? Está ali no Moodle disponível para vocês. Tem que botar a mão na massa, pessoal. Vamos lá. Façam os neurônios funcionar e a caneta também. Tá bom? Tá bom. Puxa vida, Maíra. Isso acontece, né, pessoal? A Maíra me falou que está trabalhando numa escola, né? Eu acho que ela, não sei se ela está indo presencialmente lá, até não perguntei, mas enfim, né? Essas coisas. Eu tenho familiares que já tiveram, outros que fizeram um teste, deu negativo, né? Então tem que se cuidar, tem que continuar se cuidando, né? Porque a vacina tá chegando lentamente, mas está chegando. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a partir de amanhã começam a ser vacinadas pessoas com 71 anos ou mais, né? E nossa região metropolitana eu sei que varia, assim, né? Cada município administra, mas em Porto Alegre, a partir de amanhã, são as pessoas que têm 71 anos ou mais que podem ser vacinadas. Então, quem puder, quando tiver condições, né, a faixa etária permitir, os familiares de vocês, pai, mãe, tio, falem para as pessoas, porque quanto mais gente tiver vacinada, né, maior a proteção que a gente vai ter. Tá? Tem que realmente se cuidar. Então tá, uma boa noite para vocês. Obrigado, Giovanni, pelo recado. Exatamente, vamos torcer.
Quem sabe, né? Pode ser, às vezes é uma virose, alguma coisa assim, né? Mas ela realmente tem que verificar, né? Então tá. Obrigado aí pela participação de vocês. Uma boa noite e até terça. Boa noite.